Todos nós temos bens dos quais nós podemos nos alegrar nessa vida. Nós podemos ter esses bens e nos congratularmos porque nós podemos, de fato, ter coisas que agradam ao Senhor, que trazem prazer para as nossas vidas. O próprio autor de Eclesiastes diz para nós gozarmos dos bens que nós temos aqui, do tempo que nós temos aqui nessa terra, das coisas que nos trazem prazer. Obviamente que tendo em mente o temor ao Senhor. Nós meditaremos nesse devocional através desse vídeo acerca do quais as consequências de nós termos os nossos bens consagrados ao Senhor. Nós vamos perceber as verdades bíblicas acerca disso, como é descrito em Provérbios 3, versículo 10, que diz o seguinte: E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse versículo deixa claro para nós que existe uma promessa de abundância para aqueles que de fato se entregam e confiam no Senhor. Não é uma coisa que nós devemos achar que vai além das expectativas, mas nós estamos falando com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dono de todas as coisas, soberano Senhor. Ele tem tudo isso, ele é tudo isso. E nós percebemos que quando nós confiamos em Deus, o Senhor passa a nos abençoar de maneira que, quando nós éramos descrentes, quando nós não tínhamos ao Senhor Jesus, nós não éramos abençoados assim. Só que nós temos que compreender que a verdadeira prosperidade, como é descrita aqui, não é simplesmente o ganho material. O versículo pode até mencionar isso, sobre ser farto em questão de celeiros, sobre transbordar de vinhos lagares, ou seja, ter uma boa plantação. Mas não é apenas isso que o versículo está nos dizendo. Você percebe que no versículo 9, como é descrito, como nós já meditamos, diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aqui nós percebemos a condição para a bênção. Você percebe que a condição envolve honrar ao Senhor com os bens e as primícias, envolve ter fidelidade naquilo que nós temos e dedicamos ao Senhor. Nós podemos perceber isso em Malaquias 3:10, quando fala dos dízimos e das ofertas. E nós percebemos que devemos ter um coração generoso e desprendido das riquezas, como é descrito, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 7. Nós percebemos como o Senhor pode nos abençoar de fato quando nós nos entregamos a Ele. Nós começamos a experimentar uma nova vida no Senhor. Nós começamos a experimentar de fato as bênçãos, as grandiosidades do Senhor, quando nós temos de fato confiança em Deus. E o resultado é o que é descrito aqui no versículo de número 10 de Provérbios 3. Se encherão fartamente os teus celeiros. Aqui fala de sustento em abundância. Aqui fala de que Deus nos sustenta, Deus providencia as coisas para a gente. Deus nos guarda, Deus cuida de nós. É isso que nós percebemos quando Jesus fala para os seus apóstolos, para os discípulos e para nós também. Que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Que nós devemos, de fato, lembrar que não devemos andar ansioso por coisa alguma. O Senhor veste os lírios do campo, o Senhor cuida das aves do céu. Então, por que ele não cuidaria de nós? Então, essa ideia de sustento descrita aqui nesse versículo é para nos alertar. Quando nós honramos ao Senhor com tudo o que nós temos, nós de fato receberemos paz, contentamento, sustento do Senhor. E a segunda parte do versículo nos diz: transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui nós percebemos alegria e provisão contínua. Nós teremos alegria em Deus. É uma ordem dada pelo próprio Deus através de Paulo quando diz em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós devemos ter em mente que a alegria, o contentamento envolve justamente nós dedicarmos nossas vidas ao Senhor. Não é uma alegria fajuta, circunstancial ou algo desse tipo. É uma alegria porque nós nos dedicamos inteiramente ao Deus que nos salva, ao Deus que nos transforma. Assim, de fato, nós podemos crescer. E a bênção do Senhor é duradoura e sem sofrimento. A bênção de Deus, de fato, vai fazer com que nós cresçamos, com que nós entendamos quem Ele é. O celeiro cheio pode simbolizar não apenas bens, aqui como é descrito, mas também um coração que pode ser preenchido, cheio pela palavra de Deus. E aí nós podemos nos perguntar como está nosso coração. Está cheio da palavra de Deus, cheio das verdades de Deus, cheio do entendimento do Senhor. Nós devemos sondar nossas vidas e saber se estamos assim. O vinho pode representar alegria e plenitude no Senhor.
A vida de quem honra a Deus transborda em todas essas áreas. Nós devemos compreender que nós podemos crescer diante do Senhor. Nós podemos, de fato, ter uma vida transformada diante de Deus. Qual é, então, a ordem, o mandamento, a consequência de nós entregarmos nossas vidas ao Senhor, nossos bens a Deus? É que nós, de fato, receberemos sustento e provisão do Senhor. Não simplesmente porque nós teremos mantimento físico, mas porque, principalmente, nós teremos mantimento espiritual. Nós estaremos com o Senhor, nós teremos comunhão com Deus. E isso traz paz, isso deve trazer paz para as nossas vidas. E aqui nós devemos nos perguntar: nós temos de fato honrado ao Senhor com os nossos bens? Nós temos de fato buscado a Deus com as nossas vidas? Nós temos buscado servir ao Senhor com tudo o que nós temos? Ou nós temos buscado servir a nós mesmos, dado as migalhas para Deus? Sonde a sua vida, sondemos os nossos corações para sabermos se de fato nós estamos buscando ao Senhor ou buscando simplesmente as bênçãos do Senhor, porque são duas coisas diferentes. Nós podemos buscar servir a Deus com a intenção de que Ele me dê algo, só que isso não é suficiente para manter nossa fé. O relacionamento com Jesus, o relacionamento com Deus, sim, mantém a nossa fé, e nós devemos ter isso em mente. E Deus deseja isso para nós. Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Toda a Bíblia é sobre isso. É sobre nós sermos aproximados do Senhor. Nós tínhamos um relacionamento com Deus. Nós pecamos, quebramos esse relacionamento com Deus. E Deus nos auxilia, nos ajuda, nos dá forças para termos novamente esse relacionamento restaurado com Ele. Como anda seu relacionamento com Deus? Como anda sua vida com Deus? Como anda a sua vida em relação aos seus bens diante do Senhor? Você tem entregado tudo a Deus, tudo que você pode entregar ao Senhor, você tem entregado as primícias. É isso que nós devemos buscar em nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe grandemente e te abençoe grandemente.